Hoje a gente vai mergulhar em uma das coisas mais fascinantes e misteriosas da nossa mente, a memória. Vamos tentar entender como ela funciona de verdade, porque, olha, é bem mais complexo do que só um arquivo de fatos guardado na cabeça. Para começar, vamos pensar numa coisa. Será que a nossa memória é tipo uma câmera, sabe, que grava tudo perfeitamente com todos os detalhes? A gente tende a achar que sim, né? Mas a ciência mostra que a história é bem diferente. Por muito, muito tempo mesmo. A ideia era que a memória fosse tipo um baú, um depósito, onde a gente guarda o passado intacto, sabe, como Platão imaginava. Só que hoje, a gente sabe que não é nada disso. Na verdade, é um processo super dinâmico, é uma reconstrução que acontece toda santa vez que a gente puxa uma lembrança. Ok, então vamos mergulhar nisso. Primeiro, a gente vai dar uma olhada em como essa ideia sobre a memória foi mudando com o tempo. Como saímos daquelas metáforas mais poéticas para chegar na ciência, nos experimentos que mostraram como a coisa realmente funciona. Bom, o estudo científico da memória é algo relativamente recente, né? Começou lá no finalzinho do século XIX. E essa linha do tempo aqui mostra bem os saltos que o nosso conhecimento deu. A gente começou em 1885 com o Ebbinghaus, que foi o primeiro a, digamos, quantificar o esquecimento. Aí, décadas depois, vieram os modelos de armazenamento, até que em 1974 veio uma descoberta que foi um verdadeiro choque, a de que as nossas mentes podem criar memórias falsas. Isso mesmo, memórias de coisas que nunca aconteceram. Para a gente entender como isso tudo se encaixa, vamos começar com um modelo que foi, assim, a base de tudo, proposto lá em 1968. Ele mudou completamente o jeito que a gente via o processamento de informações no cérebro. Esse aqui é o famoso modelo de Atkinson e Shiffrin. É o clássico. Pensa assim, é como se a informação passasse por 3 estágios. Primeiro, a memória sensorial. É um flash, sabe? Uma coisa ultra rápida de tudo que a gente vê, ouve, sente. Depois, o que a gente presta atenção vai para a memória de curto prazo, que é tipo a nossa mesa de trabalho mental. E por último, se for importante, vai para a memória de longo prazo, que seria o nosso HD, o arquivo permanente. E o mais legal é olhar para essa tabela e ver o contraste. Olha só a duração, a sensorial, milissegundos. Piscou, perdeu. Já de longo prazo, pode durar a vida inteira. E a capacidade, então? A de curto prazo é super limitada, guarda ali uns 7 itens, mais ou menos, enquanto as outras parecem não ter fim. Isso mostra direitinho que cada sistema tem uma função bem específica, né? Certo, mas a história não para por aí. Os modelos mais recentes mostraram que esses sistemas são muito mais ativos. Eles são bem mais complexos do que se imaginava. Não é só jogar informação numa caixinha e pronto. Então, em vez daquela ideia de uma caixa de curto prazo, os pesquisadores Baddeley e Hitch vieram com o conceito de memória de trabalho. Pensa nela como uma bancada de trabalho superativa. Tem o chefe, que é o executivo central, que decide no que a gente vai focar. E tem os ajudantes, como a alça fonológica, que fica repetindo tipo um número de telefone na sua cabeça para você não esquecer. É esse sistema que permite a gente manipular as informações em tempo real. E para a gente entender a memória de longo prazo, a gente precisa falar sobre um caso que é, ao mesmo tempo, trágico e fundamental para a ciência: a história do paciente HM. O que aconteceu com ele mudou simplesmente tudo o que a gente sabia. Olha que coisa. Depois de uma cirurgia no cérebro para tratar uma epilepsia severa, o HM perdeu a capacidade de formar novas memórias conscientes. Pensa só, ele ficou preso no presente. Ele conhecia uma pessoa e 5 minutos depois não lembrava mais dela. É uma condição chamada amnésia anterógrada. Só que, e aqui vem a parte mais incrível, o corpo dele ainda conseguia aprender. Por exemplo, ele foi treinado para desenhar uma estrela olhando só o reflexo dela no espelho. É super difícil. E a cada dia ele ficava melhor nisso. Só que a mente consciente dele não tinha a menor ideia de que já tinha feito aquilo antes. Para ele era sempre a primeira vez. Um quebra-cabeça total para os cientistas. E o caso do HM escancarou uma coisa: a memória de longo prazo não é um bloco único. Ela é dividida. De um lado, tem a memória explícita, ou declarativa, que é dos fatos, dos eventos, sabe, responder o que eu comi hoje. Do outro, tem a memória implícita, que é das habilidades, das coisas que o nosso corpo aprende. Tipo andar de bicicleta. A gente simplesmente sabe fazer, não precisa pensar em cada movimento. O HM perdeu a primeira, mas manteve a segunda. E isso tudo nos leva de volta para o nosso ponto de partida. A memória não é uma gravação fiel. Essa natureza de reconstrução faz com que ela seja, bem, surpreendentemente falível. É quase como se a gente editasse o filme da nossa vida toda vez que a gente o assiste. Um psicólogo chamado Bartlett, lá em 1932, já falava disso.
Ele disse que a gente usa esquemas mentais para organizar o passado. Pensa no seu esquema de um restaurante. Você espera o quê? Mesas, cardápio, garçom, certo? Agora, se acontece algo muito fora disso, a tendência é a nossa memória ou apagar esse detalhe estranho ou até distorcer a lembrança para que ela se encaixe no que a gente já esperava. E tem um experimento clássico de Loftus e Palmer que mostra o quão maleável a memória pode ser. Eles mostraram um mesmo vídeo de um acidente de carro para 2 grupos de pessoas. Para o primeiro, a pergunta foi com a palavra bateram. Para o segundo, a palavra foi colidiram com força. Uma pequena mudança, né? O resultado, olha só no gráfico. O grupo que ouviu a palavra mais forte, colidiram com força, não só estimou uma velocidade muito maior, como uma semana depois eles tinham mais chance de lembrar de ter visto cacos de vidro, que nem existiam no vídeo. É a prova de que a linguagem pode, literalmente, plantar memórias. Ok, então. Se a memória é assim, tão maleável, o que influencia a nossa capacidade de buscar uma informação? O que funciona como gatilho para a gente conseguir encontrar aquela lembrança lá no fundo da mente? Bom, um fator crucial é o nosso estado interno. É o que chamam de memória estado dependente. Funciona assim. O nosso humor, nosso estado fisiológico, tudo isso vira uma pista. Se uma pessoa aprende algo enquanto está feliz, vai ser mais fácil ela se lembrar daquilo quando estiver feliz de novo. E o mesmo vale para quando se está triste, calmo ou até sob o efeito de alguma substância. E não é só o estado interno, o ambiente externo também dá um monte de pistas poderosas. Por exemplo, em um estudo, mergulhadores que aprenderam uma lista de palavras debaixo d'água se lembraram melhor delas quando estavam debaixo d'água de novo. A mesma coisa vale para uma música de fundo ou até a cor da parede. Por isso que aquela dica de estudar no mesmo lugar da prova faz todo o sentido. O contexto ajuda a destravar a memória. No fim das contas, o que a gente vê é que todo esse sistema, que é complexo, dinâmico e, sim, falível, é o que forma a base da nossa identidade. Como diz a citação, quem somos e quem fomos depende de processos minêmicos. É a memória que costura a nossa história pessoal. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Se as nossas memórias não são fatos gravados em pedra, mas sim reconstruções que a gente faz o tempo todo, então, o quão real é a nossa identidade? Ou será que o eu de cada um de nós é, na verdade, uma interpretação, uma história que a gente conta para a gente mesmo?